Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando essa situação nojenta, que é absurda, não consigo me livrar dessa gente, não consigo despoluir aqui a minha lista de contatos, enfim, o sistema do meu aparelho, tá tudo poluído, meu doutorado, tudo destruído por essa gente nojenta, e eu ainda continuo tentando me livrar desses bandidos aqui para ver se eu consigo seguir a minha vida. E vou fazendo aquilo aqui que eles não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a fábula da cigarra e da formiga, tá? Mas não vai ser um resumo simples da história, eu vou falar um pouquinho sobre a história, mas a reflexão que eu trago para vocês aqui hoje é conectando essa história com o pensamento da esquerda e da direita brasileira, mas enfim, também aqui latino-americana e tudo mais, tá? Então vamos falar um pouquinho aí sobre a cigarra e a formiga, essa história muito conhecida, e vamos fazer algumas conexões também, vamos falar também de algumas adaptações que foram feitas, algumas releituras por grandes nomes aí da literatura brasileira e ocidental, e vamos tentar pensar também esse tema, né, da relação ali entre a cigarra e a formiga, a partir do olhar da direita atual, da esquerda atual, e algumas variáveis também que aparecem aí nos entremeios dessas posições, tá? Então é isso, pessoal. Antes, deixo com vocês mais uma vez a dica do meu livro aqui, do outro lado de cá, tá? Meu livro de poemas, meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco, meu nono livro no total, tá? Não consegui vender nenhum ainda por culpa desses bandidos, mas continuo tentando aqui e deixando o zap para vocês, para quem se interessar, tá bom? Muito bem, pessoal, então vamos lá, tá? Essa história é do Esopo, tá? A cigarra e a formiga é uma história do Esopo, que é um autor grego, tá? Então é uma história da Grécia Antiga, e ela conta a história, rapidamente aqui para resumir, né? Ela conta a história de uma cigarra que tá ali, a cigarra é um bicho que canta, né? Na verdade o bicho original da história era um gafanhoto, né? E aí depois aos poucos se transformou na cigarra, enfim, tem várias alterações ao longo da história, mas o fato é o seguinte: a cigarra, lá, o gafanhoto, enfim, né? Eles tem essa característica do canto, né? E aí o Esopo pegou essa característica do canto para poder figurar a preguiça de trabalhar, né? Então aí tem um dos personagens, que é a cigarra ou o gafanhoto, enfim, que você preferir, não trabalha no inverno, o inverno está ali passando e tal, e o bicho está ali sem trabalhar, cantando, e as formigas vão passando, né, trabalhando e tal, colhendo folhas, colhendo ali pedaços de comida para poder fazer o quê? Para poder fazer uma espécie de estoque, né, no formigueiro, para quando surgir o inverno rigoroso ali, né, ter uma quantidade grande de alimentos sobrando para poder passar o inverno bem, né, e não passar fome. E aí a moral da história é essa, né? Quem trabalha duro conquista as coisas, se dá bem, enfim, passa o inverno cheio de comida na geladeira, ou enfim, na despensa, né? E quem não trabalha se dá mal, fica ferrado no inverno, né? Nós vamos ver aqui que essa dicotomia, né, essa dicotomia moral que se forma aqui com a história, e que é a base dessa história, dessa lógica histórica, né, da história dessa história, vamos dizer assim, né? Ela não se sustenta em quase nenhum exemplo, né? A gente olha para o mundo e vê que isso tem várias diferenças, tem uma série de variáveis aí que estão em jogo, tá? E tudo mais. Bom, eu vou deixar para vocês o link de um vídeo aqui do YouTube que tem uma montagem, né, em desenho animado da história, que é bacana ali para poder, enfim, entender. E essa montagem também tem um deslocamento, né? Porque na história tradicional, a cigarra acaba morrendo, inclusive ela acaba morrendo de fome e tal. E vocês vão ver que tem várias variáveis. Esse desenho animado lá do YouTube, por exemplo, a cigarra pede ajuda para a formiga, consegue ficar no formigueiro e escapar do frio do inverno, e aí na hora que acaba o inverno ela sai, vai embora, ainda recebe uma comida ali das formigas para poder enfim, passar lá melhor ali esse período posterior. E ao mesmo tempo a formiga pede inclusive para a cigarra que a cigarra ensine a formiga a cantar, né, quando enfim, numa outra ocasião ali, para ela poder aprender a deixar os outros felizes. Então já é um deslocamento interessante aí,
que minimiza um pouco aquele moralismo muito bizarro, né? O moralismo do trabalho, que é um moralismo, uma das coisas importantes a dizer nesse vídeo aqui, é que esse moralismo ele é um moralismo que comparece tanto na direita quanto na esquerda, né? Ele não é uma coisa só da direita. Né? A direita tem isso, e aí eu lembro aqui já o vídeo do Pondé, né? Que eu fiz um vídeo aqui questionando aquela ideia de que o pobre de direita, ele diz, né, no vídeo que o pobre é de direita porque o pobre tem que trabalhar desde cedo, conhece ali, né, o sofrimento, conhece a necessidade de correr atrás e tal, e aí por isso que ele é de direita. E na verdade isso é um pensamento ingênuo, porque tem um monte de direitistas que vivem sem trabalhar e são de direita, né? E esse pensamento também ele é meio que anestesiante, né? Porque se todo mundo pensar assim, a gente vai construir uma sociedade que tem uma estruturinha, uma aparência, né? Uma semelhança ali de uma certa aparência com o modelo dos Estados Unidos, mas sem a menor condição de concorrer com o que eles fazem lá, porque eles são muito mais poderosos, têm muito mais, enfim, condições que a gente. E ao mesmo tempo, se a gente apostasse nisso de fato, se todo mundo aqui no Brasil fosse ingênuo a ponto de apostar nisso, a gente jamais chegaria num SUS da vida, jamais chegaria, enfim, né, e jamais vai chegar próximo dos modelos europeus ali que resolveram já essas questões de base há muito tempo, né? Então, assim, uma visão ingênua, e essa historinha da cigarra e da formiga ajuda a entender um pouco isso, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? Já fiz o resumo da história para vocês, tá? E a formiga, né, tentando dar uma lição, né, na cigarra. A cigarra passa cantando ali o inverno inteiro, e a formiga não, passa trabalhando, aliás, o verão, né? Passa o verão inteiro cantando a cigarra, e a formiga passa ali, as formigas passam trabalhando. E essa história dá uma certa, né, uma das ingenuidades dessa história é a ideia de que o trabalho incessante e ininterrupto, que é a lógica dos workaholics, por exemplo, é um parâmetro moral, né? Não é, os nazistas trabalhavam de maneira violenta para poder conquistar o que eles queriam, né? E outra, né? O trabalho incessante, 10 horas por dia, de segunda a segunda, isso tem que ser uma escolha, não pode ser uma imposição do sistema, né? Não pode ser uma imposição da legislação e tal. Os países mais avançados do mundo estão caminhando aí, a Islândia parece que já chegou nesse ponto, Finlândia também e outros países aí, de uma semana de 4 dias de trabalho e de 3 dias de descanso. E outra, a produtividade nesse modelo parece que aumentou, segundo consta aí, eu posso deixar o link para vocês aí, porque existem aí várias pesquisas que mostram que uma pessoa que fica no trabalho 10 horas por dia, de segunda a sábado, o tempo que ela gasta enrolando, descansando, né, porque é uma coisa estressante, né, é um negócio ali exagerado, acaba sendo maior do que se ela trabalhar 4 dias por semana e com um pouco menos de período ali de extensão, né? Porque aí esse período enfim, né, esse enrolar, vamos dizer assim, que no fundo é um descanso ali, porque ninguém aguenta ficar trabalhando 10 horas seguidas, né? Esse período você elimina esse tempo extra ali de perda de tempo, e aí o trabalho rende mais. Então, né, os países mais desenvolvidos, mais avançados, que não são nem próximos do que pensam os Estados Unidos, que é um país muito ali monolítico, não escutam ninguém, né? Já estão avançando, enfim, para outros modelos aí mais inteligentes, né? Muito bem, pessoal, então isso aí tem um dualismo moral aí, né? E também tem uma certa jornada do herói ali, né? Que também tem aquela coisa da redenção, que no caso da história tradicional do Esopo nem tinha, né? Até porque o modelo grego de história era um modelo trágico, né? A tragédia estava em jogo ali, e aí a formiga, aliás, a cigarra e o gafanhoto ali, enfim, morriam, e a formiga ainda ficava, enfim, né, debochando daquilo e tudo mais. E a gente tem, então, várias releituras na história disso aí, tá? Antes de entrar na reflexão, vou falar das releituras rapidinho, tá? A gente tem uma releitura muito conhecida do La Fontaine, né, que é uma releitura na França, e essa releitura foi traduzida para o português pelo Bocage, que é um poeta português, tá?
E aí diz assim, olha só como é que é bem isso, né? É bem esse moralismo da formiga contra a cigarra. Vamos lá. Tendo a cigarra em cantigas passado todo o verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação, que é o inverno, né? Não lhe restando migalha que trincasse, a tagarela foi valer-se da formiga que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brilho, algum grão com que manter-se, até voltar o aceso estio, que é o verão, né? Até o aceso estio. Aí a cigarra falando, né? Amiga, diz a cigarra, prometo, à fé da animal, pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. E aí a formiga responde a outra, eu cantava noite e dia a toda hora, ó bravo, torna a formiga, cantavas, pois dança agora, né? Como quem diz, né? Vai dançar, perdeu, né? E tudo mais, tá? Então essa releitura aqui do Bocage, e aí tem outras releituras, por exemplo, no Brasil tem uma releitura do José Paulo Paes também, que é um poeta também, e ele termina dizendo assim, mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga, né? E ele aqui já faz um deslocamento para poder chamar atenção para o valor, para a importância da música, da canção e tudo mais, e outra, desses elementos que estão para além dessa coisa pragmática do cotidiano e que são ignorados pelos pragmáticos de plantão e pelos workaholics, enfim, pelos neoliberais violentos aí que a gente tem que aturar nas últimas décadas no Brasil, e ao mesmo tempo chamar atenção para o valor da arte, para o valor da poesia, o valor da música e tudo mais. E aí entra o segundo ponto dos dois problemas que eu estava falando agora há pouco, né? Porque o segundo problema que existe aí é que justamente essa moral antiga da história coloca a cigarra num ponto ali de, ó, a cigarra fica cantando e se ferra. Na verdade, quando a gente olha para as cigarras cantam e não morrem no inverno, né? Não morrem, ou melhor, não morrem, né? Não morrem, pode morrer até no inverno, mas não morrem porque estão cantando, e não, elas têm que comer, elas conseguem comer, porque é apenas um outro registro vivo ali, né? Então essa história tradicional é muito pobre, né? Muito, ela carrega ali um pedacinho enfim, de questão até a ser ponderada, mas ela no âmbito geral ela ignora uma quantidade gigantesca de variáveis que fazem parte, né, da existência humana e tudo mais, tá? O Monteiro Lobato também fez uma releitura aqui no Brasil, tá? Usando o Sítio do Capão Amarelo, né? E aí na releitura dele ele acusa a formiga de ser invejosa, denuncia que a cigarra morreu sem ajuda e quando a primavera chegou não havia mais a música da cigarra e o mundo estava mais triste por causa da avareza da formiga, né? Então tem isso também, essa releitura do Monteiro Lobato aqui da história do Esopo, tá? E aí, pessoal, vamos chegar aqui na reflexão, né? Na reflexão do vídeo de hoje, tá? Porque tem essa questão do dualismo moral, né? Que eu falei para vocês aqui. E a questão é a seguinte, tá? Eu deixo para vocês aqui já algumas dicas, o trabalho do Aristóteles, tá? A poética do Aristóteles, que vai discutir várias questões ligadas à produção artística, né? Na Grécia Antiga, a coisa da tragédia, e ao mesmo tempo a questão enfim, vários detalhes que o Aristóteles, a catarse também, né? Quer dizer, esse movimento em direção à catarse, que no caso ali é feito a partir justamente desse posicionamento da cigarra no polo negativo da história, tá? A Ana Maria Baiana fala disso também aqui, que ela fala bastante desse livro do Aristóteles nesse livro aqui, e também fala da questão da jornada do herói no cinema, né? Agora, essa ideia da jornada do herói serve para tudo, serve para literatura, serve para cinema, serve para teatro, serve para, enfim, tá? Para todas as artes aí de maneira geral, tá bom? E aí, pessoal, como eu falei dessa questão da música também, né? Deixo aqui para vocês o trabalho do Caetano Veloso também, Verdade Tropical. Por quê? Porque eu lembrei daquela situação lá que o Caetano viveu, né, na década de 60, quando ele fez aquele festival, e os esquerdistas da plateia vaiaram, né, dentre outras coisas ali, o uso da guitarra elétrica, né, porque consideravam que aquilo ali seria uma postura submissa em relação aos Estados Unidos, que era enfim, era o império da época e que colonizava e coloniza até hoje, né, e tudo mais. Agora, o Caetano fez um discurso
enfim, né, detonando aquela galera, porque realmente era uma atitude ingênua. Não significa que o fato da gente ter que ter uma postura crítica em relação aos Estados Unidos, e tem que ter mesmo, né, porque em grande medida na política, especialmente na política de Estado, eles estão cagando pra gente, eles querem mais é que a gente siga as cartilhinhas deles e fique numa posição intermediária para sempre, né? Porém, isso não transforma tudo que os Estados Unidos produzem em algo ruim, né? E esse é um problema de certa parte da esquerda brasileira, que acaba entendendo isso, acaba, né, tendo uma série de questões aí com a cultura dos Estados Unidos, e muita coisa que vem de lá é bacana, é interessante, pode ser aproveitada, né, para além da gente não ser ingênuo em relação ao Estado, né? E aí, como a questão da cigarra tem a ver com a música e tudo mais, eu lembrei dessa questão aqui do Caetano. Por quê? Porque isso muitas vezes fica ancorado no moralismo do trabalho, que a esquerda muitas vezes defende, e ao mesmo tempo uma certa vilanização do lazer, até mesmo do hedonismo, de você aproveitar a vida, curtir, e isso acaba ficando muito colocado num polo negativo também pela esquerda, o que muitas vezes contribui para a própria esquerda ser mal vista, né? Porque essa é uma parte importante da vida de todo mundo, de todos nós, né? Então, quando esse moralismo do trabalho acaba ficando muito, né, pesado no discurso da esquerda, o cidadão médio, ele olha para isso e diz, né, pô, mas olha só, a vida não é só trabalho, a vida também é curtição, a gente tem que se divertir também, tem que relaxar, enfim, tem que falar bobagem, tem que, né, se encontrar com os amigos, tem que, né, fazer um esporte, trocar uma ideia, namorar, fazer o que tem que fazer. Porém, né, muita gente da esquerda não incorporou isso ainda. No Brasil, a gente tem ainda um distanciamento muito violento em relação a isso. E aí, eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre essa diferença entre esquerda e direita, e a diferença básica e fundamental, do meu ponto de vista, em relação a isso que a gente está falando aqui no vídeo de hoje, é que o pensamento da esquerda no Brasil, ele é revolucionário no sentido do Estado, né? E aí, portanto, no sentido de todos os elementos da economia que são, enfim, que sofrem interferência do Estado diretamente, tá? E o pensamento de uma parte da direita é revolucionário nos costumes. Por que eu digo uma parte? Porque existem os conservadores de direita, que aí não são revolucionários nem nos costumes e nem na política de Estado, né? São os piores que tem. E tem os canalhas, né? Que também não são revolucionários de porcaria nenhuma, né? Os canalhas que não são conservadores, mas também não são liberais, são cínicos, ficam ali naquele meio termo, né? E só jogam para o que interessa para eles. E, enfim, e ao mesmo tempo são neoliberais na economia, que também não é revolucionário, que é uma coisa que é, na verdade, entreguismo, é piorar a economia brasileira, enfim, em prol da defesa dos Estados Unidos como parâmetro que eles estão cagando pra gente lá. Então, assim, existe essa distinção, né? Então, e aí existe um posicionamento revolucionário que a gente pode adotar, e que é o que eu adoto, que é ser revolucionário na sua visão do que é o Estado, do ponto de vista da política estatal, e ser revolucionário nos costumes. Ou seja, não ficar vomitando regra na vida dos outros, como tem muito retardado aí que gosta de fazer, né? E não ficar estabelecendo, e não ficar vendo o Estado como uma instância de regulação da vida privada, né, no sentido amplo do termo, né? Muito pelo contrário, o Estado tem que sair de cena aí, né? Ele tem que entrar em cena na educação pública, na saúde pública, na ampliação dos serviços e tudo mais. Agora, na questão privada, na vida de cada um ali, o Estado tem que sair de cena, não tem que se meter nisso, né? Enfim, porque senão fica anacrônico, né? Fica fora de contexto, né, na verdade. Então, pessoal, e aí eu também já deixo outras dicas para vocês aqui. Tem um trabalho interessante, esse trabalho aqui do Carl Sagan, que é o Bilhões e Bilhões. Tem um capítulo aqui que ele fala sobre as regras do jogo, né? Que é uma reflexão sobre esses códigos morais, né? Então ele fala das leis, né? A regra de ouro, que eles chamam de regra de ouro, regra de prata, né? Regra de bronze, que seria justamente essa coisa de... por exemplo, né? Vamos lá, vou falar aqui com vocês as regras, né? Que ele descreve aqui na página 207. Ele fala, né, que a regra de ouro seria: faz aos outros o que desejas que te façam, né?
a regra de prata seria não faças aos outros o que não desejas que te façam. A regra de bronze seria faz aos outros aquilo que te fazem, né? E não apenas deseja, né? Mas faz aquilo que te fez alguma coisa, você faz de volta. Isso aí é a tal da lei do talião, né? A regra de ferro, que seria faz aos outros o que quiseres antes que te façam o mesmo, né? Essa é a regra da anarquia total, né? E tem uma regra que eles chamam de tit for tat, né? Que é uma regra que ele pescou lá de um problema lógico chamado dilema do prisioneiro, tá? Quem quiser ler com mais detalhes, eu posso um dia fazer um vídeo, né, só sobre esse dilema do prisioneiro, que é interessante. Eu inclusive já usei esse capítulo aqui com minhas alunas na faculdade de pedagogia, elas gostaram pra caramba, porque discute essa questão moral, né? E aí, pessoal, ele vai falando de todos esses exemplos aqui, né, de regras. Agora, como ele está usando o dilema do prisioneiro, que é justamente esse jogo que eu estou citando aqui, ele está pensando essas regras a partir de uma conexão com o dilema do prisioneiro. Então, quer dizer, existe sempre uma prévia, uma premissa, né? A sua primeira atitude ali na situação nunca parte do nada, né? Nas descrições que ele faz aqui das regras, né? E essa regra tit for tat, só para finalizar, seria coopera com os outros primeiro, depois faz aos outros o que te fazem, né? E aí o resumo lá é esse, né? Quer dizer, faça o bem, quando alguém fizer o mal, que se faça justiça para esse mal, né? Seria essa regra aqui. E aí, como é que a gente pode pensar a questão da cigarra e da formiga nesse contexto aqui, né? Porque existe uma quantidade gigantesca de variáveis em jogo, né? Mais uma vez eu mostro aqui para vocês, tá? O bilhões e bilhões. Tá? Vamos pensar em algumas variáveis, por exemplo, aqui que existem e que porque a atitude da formiga na história tradicional é justamente a atitude do cara que defende a meritocracia, né? Do cara do direitista neoliberal, né? Não dê o peixe, ensine a pescar, né? Essa é a ideiazinha tosca dos neoliberais, que é uma ideia que se todo mundo, um trecho do Carl Sagan ali que ele fala disso, né, dessas regras, tem um certo trecho ali, que eu não lembro nem qual é a regra que ele está refletindo nesse momento, mas enfim, que se encaixa com o que ele está dizendo, né, com o que esses neoliberais defendem. Se todo mundo pensasse assim, a sociedade se destruiria, se autodestruiria, né? Se não tivesse, né, uma lógica de cooperação, de solidariedade, e ao mesmo tempo ali de instâncias de mediação, a sociedade acabaria rápido, assim, né? Não se sustenta isso aí, tá? Então, vamos lá, né? Na vida, por quê? Porque a sociedade se ferra quando todo mundo só pensa no eu, né? Agora, o pensamento de esquerda radical, ele também é tão ingênuo quanto. Por quê? Porque se você só pensar no outro o tempo todo, você se ferra. O outro não, mas você se ferra. Por quê? Porque existe uma certa tendência, que o Carl Sagan também reflete ali. Se você começa a ajudar uma pessoa, ajuda a pessoa uma vez, 2, 3, 4, 10, 20 vezes, e a pessoa não te dá nenhum retorno, mesmo que seja um retorno de gratidão, de respeito, né, você acaba se ferrando e você vai pelo cano, né? Então, enfim, esses dois extremos, que são os extremos da cigarra e o extremo da formiga, eles não sustentam relação nenhuma, não sustentam sociedade nenhuma e não sustentam a vida pessoal de ninguém, tá? E aí nós temos outras variáveis, tá, que eu também vou ponderar com vocês aqui. Vamos lá, né? Por exemplo, um sujeito que é herdeiro, né? Um sujeito que é herdeiro, muitas vezes ele vive cigarra para a vida inteira e não morre de fome no inverno. E invariavelmente são direitistas, né? O apostador da bolsa, idem, o cara às vezes ali aposta na bolsa, como aconteceu na crise dos Estados Unidos em 2008, teve gente que ganhou assim, milhões de dólares com a quebra do país, da sociedade, né? E certamente está até hoje aí, de cigarra, curtindo e não morreu de fome no inverno, né? As velhinhas de Copacabana são talvez até piores do que esses que eu citei agora aqui. Por quê? Porque as velhinhas de Copacabana vivem com o dinheiro do Estado, de pensão do ex-marido, pensão enfim, do exército, do serviço público,
batendo na esquerda, no Estado, e defendendo a direita, que é contra isso, né? Isso é que é inacreditável, né? Então é cigarra defendendo a formiga, quer dizer, né? Isso a gente considerar que há né, a partir da polaridade radical entre as duas, né? Então, quer dizer, né? Ou assim, vivendo de cigarra, mas pagando de formiga, vamos dizer assim, né? Também tem isso, tá? Então também é uma variável aqui que a gente tem que pensar. Uma que é mais comum ainda do que isso aqui, tá? O cara que abre uma empresa e bota os outros para trabalhar para ele, né? E aí o cara vai na empresa, fica ali 1 hora por dia, no máximo, às vezes não vai nem todo dia, fica ali, né, ó, participa de uma reunião por semana ou 2, e todo mundo trabalha um arsenal ali, 20, 30, 50, 100 trabalhando para ele, e ele vivendo de cigarra, e as formigas trabalhando para cigarra, né? Quer dizer, isso aí é o pensamento de esquerda, o marxismo, ajuda a gente a entender essas coisas, né? Tem um monte de cigarra aí que, né, semi-escravizam as formigas e ficam vivendo em função disso, né? Tá? E aí tem uma outra coisa aqui que é mais complexa, que é mais ampla que isso ainda, porque a vida de todos nós não é só trabalhar, não é só comer, não é só, enfim, né? Não são só essas necessidades básicas. A gente precisa, aquela música dos Titãs, né? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Porque é isso, né? Então esse ócio e esse ócio criativo, ele não consta, né, nessa moral da cigarra e da formiga tradicional, né? Ele vai constar de algumas releituras aqui que vão, né, enfim, chamar atenção para esse dualismo reto e pobre, né, da narrativa tradicional da história, e mostrar que existe muito mais coisa aí para além dessa dicotomia, enfim, reducionista do que é o ser humano, tá? E aí eu deixo aqui para vocês algumas dicas interessantes, tá? Por exemplo, né, o Elogio ao Ócio, do Bertrand Russell, e tem depois o trabalho do Domênico de Masi, né, também o Ócio Criativo, tá? O Manuel de Barros, tá aqui os arranjos para subir, no qual ele faz a reflexão sobre os inutensílios, que é isso também, a vida da gente também é esse conjunto de inutensílios, né? Aquilo que aparentemente é inútil, mas que tem uma utilidade gigantesca para fora desse desempenho, né, da produção e do trabalho, tá? Também o livro do Byung-Chul Han, que ele fala também disso, né? Tá aqui o Favor Fechar os Olhos, tá? Fiz vídeo sobre isso aqui, quem quiser procurar aí também vai achar. E esses dois livros aqui que eu não li ainda, tá? A Utilidade do Inútil, do Nuccio Cordoni, tá? Nuccio Ordini, desculpe, tá? Que também está aqui na lista para ler. E esse livro aqui do Michael Sandel, tá? Que também está bem falado aí, O que o Dinheiro Não Compra, certo? Tudo isso se insere nessa discussão aí dos, né, enfim, dos deslocamentos, das variáveis dessa história da cigarra e da formiga que não estão na situação, na história tradicional, tá? E para finalizar, para a gente entender também um pouco como funciona a cabeça da esquerda, da direita e tal, eu lembro do velho Brizola, tá aqui, tá esse livro do Gilberto Felisberto Vasconcelos, depois de Brizola, tá? O Brizola se conectou com o Darcy Ribeiro, né? Tem muita gente que acha que o Brizola inventou o CIEP com o Darcy Ribeiro. O Brizola já tinha feito lá no Rio Grande do Sul as brisoletas, assim, milhares de escolas antes de ir para cá para o Rio de Janeiro. E a ideia do Brizola para a escola pública era um ambiente no qual as crianças estudassem bastante, mas tivessem também quadra de esportes, biblioteca, serviço médico, alimentação, banho e uma série de outras coisas que a população pobre não tem. E tudo isso que o Brizola via ali para além do tempo em sala de aula era pensar nessa vivência de cigarra que todo mundo tem que ter para poder viver melhor, tá? Então não adianta essa ideia de que todo mundo tem que ser formiga e a cigarra que se ferre no final, porque isso aí é uma visão empobrecedora, uma visão idiota, né? E visão de quem não tem uma perspectiva mais ampla do que é a vida, tá? E aí, então, por isso que a gente tem que lutar, dentre outras coisas aqui que estão envolvidas com essa narrativa e com as variáveis que eu estou apresentando aqui, a gente tem que lutar por uma escola pública de qualidade, que é isso que vai fazer o Brasil sair
de uma série de problemas aí, violência, desemprego, falta de potencial técnico ali das pessoas e tudo mais, e ao mesmo tempo vai trazer para as pessoas essa amplitude aí da vivência de cigarra, coisa que muitas vezes só os ricos querem para eles e para mais ninguém. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo do canal aí. Grande abraço, tamo junto, fui.